E sobre esse caso envolvendo os ex-participantes do reality Casamento às Cegas, a gente conversa agora com a delegada especialista em processo penal, Luana Davico. Muito bom dia, viu, delegada? Obrigada por conversar com a gente aqui no Novo Dia. Bom dia, Muriel. Bom dia, Pedro. Todo mundo que assiste, obrigada pelo convite. Acho que seria importante a gente começar entendendo no que se caracteriza exatamente esse estupro marital. Exatamente. Os dados que o Pedro trouxe já no início da reportagem, eles são reais e alarmantes. E eu gostaria até de aumentar né? Trazer mais um, adicionar um, que é o fato de que dessa porcentagem, nós ainda temos 23% de homens que sofrem a essa espécie de estupro, que é o estupro marital. Nós vivemos numa sociedade, Muriel e Pedro, que é acostumado com a ideia de um sexo obrigacional dentro do casamento, né? E que era causas de anulações dentro do Código Civil, entre outras consequências jurídicas. Mas nós precisamos pautar que, embora numa relação marital a gente tenha a ideia de que o sexo ele seja principalmente consensual, ele deve ser consensual em todos os momentos em que ocorrer. Então, essa fomentação de que o marido que não encontra a mulher, que não encontra o desejo, que não encontra satisfação sexual dentro do relacionamento, ele vai procurar fora, ou que obriga essa mulher, que aí entra nesse estupro marital, obriga a mulher ao ato sexual, seja qual ato sexual que for. É muito importante falarmos disso, porque o estupro ele não envolve somente o crime de conjunção carnal, ele vai envolver os atos libidinosos também. Então, qualquer relação sexual não consentida, seja em qualquer ambiente marital ou não, ela continua tendo outro nome, e o nome disso é estupro. Pedro? Doutora, obrigado por conversar com a gente aqui. Você me trouxe uma informação que eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente, porque pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que existe um amadurecimento no âmbito jurídico dos julgamentos desse tipo de caso, né? O estupro, se eu não me engano, tem pena de 6 a 10 anos. E, obviamente, se ele for cometido com grave ameaça, violência ou contra um vulnerável, essa pena acaba aumentando. No caso do estupro marital, qual é a pena? É a mesma pena para o caso de um estupro comum? E como é que esse ambiente jurídico tem mudado para conseguir penalizar ainda mais as pessoas que cometem esse tipo de crime? Bom, o estupro marital, por si só, aquele estupro que ocorre sem a relação sexual sem o consentimento, ela vai cair no estupro comum que nós conhecemos, né? O estupro simples. O que acontece no caso desse reality, que chama bastante atenção, é o fato que ela diz ter sido tocada e ele se eu não me engano, nas redes sociais dela, ela traz um relato de que ele fez sexo oral nela enquanto ela dormia. A gente tem ali o sono, dormir, como uma forma já reconhecida em alguns julgados de que há uma incapacidade de resistência, recaindo no que a gente conhece do estupro de vulnerável, ainda que essa vulnerabilidade seja passageira, que é no caso da Ingrid, né? E assim, é importante a gente falar que, embora nós evoluímos tanto a respeito do assunto, que hoje a gente consegue entender que é possível estupro marital, porque antigamente não era esse entendimento jurisprudencial, era bastante machista, de forma a entender que dentro do relacionamento, inclusive nós temos julgados emblemáticos juridicamente, envolvendo até o chamado swing, né? Dizendo que em uma situação de swing, todo mundo que estava ali era porque estava consentindo. Hoje a gente já tem uma evolução jurisprudencial nesse sentido. Eu preciso alertar que quando você tem uma relação sexual não consentida sem violência, e demonstrado ali que a mulher poderia resistir, nós, infelizmente, eu vejo uma regressão. O STJ já tem uns posicionamentos que não se trataria de estupro, mas sim de importunação sexual, se for maior de idade. Então, a gente fica aí entre um lado e o outro. De um lado, avançamos, reconhecendo que é crime, mas nem sempre estamos jogando na cesta do estupro, pode recair numa importunação sexual.
Pois é, doutora, e o relato que a Ingrid faz é de que ela teria sido estuprada enquanto estava dormindo, e isso de forma repetida ao longo de vários dias, em uma semana especificamente, porque ele tinha algumas questões envolvendo disfunções eréteis, então era uma questão dele que ele tentava resolver quando ela estava dormindo. Nesse caso especificamente, se for confirmado, se for possível provar que isso realmente aconteceu, e diante dos relatos fortíssimos que ela tem dado, qual que é a pena que ele pode ter daqui para frente? O que pode acontecer? Então, como eu disse, vai depender exatamente do entendimento do juiz da causa. Sim. Se entender realmente que ela estava dormindo e atos maiores sexuais, né, como um sexo oral aconteceu, ele acaba recaindo na pena de estupro, e tem uma pena mínima de 6 anos. Mas se for na importunação sexual, nós já temos um crime em que a pena é menor. A gente vai falar aí de 4 anos de pena de prisão. Então, vai depender muito da interpretação jurídica. Embora a gente tente trabalhar tanto com segurança jurídica no país, não é isso que temos. E eu queria só fazer um adendo, tá, Muriel e Pedro? Eu acho que não é difícil convencer uma parcela da população que o que aconteceu aqui foi um absurdo. Mas eu tenho visto alguma outra parcela da população falando que é um absurdo, uma esposa, uma mulher, né? Ai, onde vamos parar? E é importante a gente fazer uma diferenciação muito grande. Esse programa, embora fale casamento às cegas, nós estamos falando de um casal que se conheceu em um mês e que foi morar junto em um mês. Realmente é uma ideia de casamento, uma ideia de intimidade de casal muito rasa. E que, de forma enfática, de acordo com as narrativas da Ingrid, ela pediu que não fosse tocada. Não se trata de um fetiche sexual, não se trata de um casal que conversou, não é um casal que tem intimidade sexual, é um casal que, ao contrário do que se espera, ela falou: eu não quero ser tocada. Então, a partir desse momento, nós precisamos entender todas essas diagramações para não ficar caindo no generalismo de falar: eu não posso fazer mais nada com a minha esposa. De fato, você não pode fazer nada com ninguém que não for consentido. E ainda mais relembrar que, nesse caso, ela falou que não queria repetidamente. Perfeito. E com essa fala a gente encerra aqui. Te agradeço muitíssimo, delegada. Importantíssimo a gente te ouvir. Delegada que é especialista também em direito penal, Luana Davico. Muitíssimo obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada. Obrigada.